Fala aí galera, beleza? Meu nome é Jean, está começando aqui mais um vídeo no canal ScriptTip e dessa vez galera, vamos continuar aqui com as aulas de programação em Python 3, beleza? E nessa aula aqui galera, eu vou estar falando sobre listas, como fazer a criação de listas e eu vou estar falando sobre o básico delas, ok? O assunto de listas, pessoal, eu vou dividir em duas partes. Essa primeira eu vou só dar uma introdução, ok? E a segunda parte eu já vou estar falando sobre métodos de listas e outras coisas mais avançadas, ok? Então, se vocês ainda não são inscritos, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e também deixa seu like. Lembrando que se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, ok? Então vamos lá, galera. Primeiramente, o que são listas? Listas, de uma forma bem simples, nada mais são do que sequências, ok? Assim como tuplas, dicionários e outras coisas que nós veremos nos próximos vídeos. Mas em listas, pessoal, nós podemos guardar elementos, qualquer tipo de elemento. Podemos guardar ints, floats, booleanos, strings, caracteres, objetos e vários outros elementos, ok? Então vamos lá. Sem enrolação, vamos aprender primeiro como é que se cria uma lista. Para criar uma lista, pessoal, nós podemos fazer de duas formas. Podemos fazer diretamente utilizando listas recebe o valor de dois colchetes, abre e fecha colchete, ok? Em Python, se a gente fizer isso aqui, é o mesmo de estar pedindo para o Python criar uma lista, ok? Então, para criar uma lista diretamente, só abrir e fechar os colchetes. E aqui dentro, pessoal, nós já podemos colocar alguns valores diretamente, ok? Mas, por enquanto, eu ainda não vou colocar valor nenhum. Então, essa daqui é a primeira forma, pessoal, de criar uma lista. A segunda forma é fazer o seguinte: lista recebe o valor de list e abre e fecha parênteses, ok? Como vocês sabem, todo objeto ele tem um tipo, né? Por exemplo, variáveis de tipo primitivo, por exemplo, um valor inteiro é do tipo int, uma string é do tipo str, um booleano é do tipo bool, né? Então vocês viram isso em tipos primitivos, né? Quando a gente está falando ainda de variáveis. Então é a mesma coisa, pessoal. Listas são do tipo list, ok? Então por isso que existem duas formas de criarmos listas. Podemos fazer diretamente através de colchetes ou então utilizando list. Então, qual a diferença? Por que nós podemos fazer dessas duas formas? Bem, de uma forma bem simplificada, é porque no list nós podemos estar fazendo conversão, ok? Mais para frente eu também vou estar falando sobre isso. Quando a gente utilizar colchete, nós podemos criar uma lista, só que, por exemplo, se eu quiser colocar uma tupla aqui dentro, para converter eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir se eu passar aqui no list, ok? Mas vamos lá. Bem, a lista criada, eu posso até estar vendo aqui, a minha lista por padrão é assim, ok? Abre e fecha colchete, aqui não tem nenhum elemento. E vamos lá. Agora, pessoal, como é que nós podemos estar colocando objetos nessa lista, ok? A gente pode colocar objetos na lista de duas formas. A primeira forma é colocando os objetos, os elementos, diretamente. Então, como é que nós podemos fazer? Eu vou até checar que está gravando. Está gravando, pronto. É porque às vezes não grava. Então, dá para a gente fazer de duas formas. Colocamos objetos de duas formas. Na verdade, de três formas, ok? A primeira forma é colocando diretamente. Então, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou colocar aqui dados de uma pessoa, ok? Que dados eu vou colocar? Vou colocar aqui o nome, por exemplo. Eu vou colocar aqui a idade da pessoa. Eu vou colocar se a pessoa é do tipo feminino ou masculino, no caso masculino. Eu vou colocar aqui um dado se a pessoa está trabalhando. Esse dado vai ser um booleano, por exemplo. E pronto, esses daqui são os dados da pessoa, ok? Então os dados da pessoa estão dentro de uma lista. Se eu for ver aqui a minha lista, ó, vocês podem ver que estão aqui os elementos. Para a gente colocar mais de um elemento, pessoal, a gente separa pela vírgula, ok? Podemos colocar qualquer tipo de objeto desde que separemos aqui utilizando a vírgula, beleza? Então vocês podem ver aqui que os elementos já estão aqui dentro da lista e essa daqui é a primeira forma. A segunda forma, pessoal, é já colocando os elementos diretamente, ok? Então, colocando diretamente não, colocando através do list. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós não podemos colocar objetos diretamente. Colocamos, por exemplo, se a gente fizermos isso aqui, ó, Lucas, só passar Lucas,
a minha lista ela vai ser basicamente um monte de caracteres, uma lista de caracteres. Por que isso? Porque assim como listas, pessoal, strings também são tratadas como uma sequência. Então, como eu falei, quando a gente utiliza o list, nós fazemos uma conversão de uma sequência para o list. Como uma string é uma sequência, logo todos os caracteres da string vai virar uma lista todo separadinho, ok? Então, é por isso que nós não podemos fazer dessa forma diretamente. Então, o que nós podemos fazer? Podemos colocar list e colocarmos uma lista dentro. Passamos uma lista aqui como parâmetro, ok? Então, eu vou colocar Lucas e vou só colocar agora a idade, só isso. Então, vocês podem ver que ó, está aqui minha lista bonitinha, ok? Então, essa daqui é a segunda forma. A terceira forma, pessoal, ela não é mais se está criando uma lista com elementos. Agora, a gente vai estar adicionando elementos, ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma lista agora só de números, ok? Vou até colocar aqui criar um outro objeto, numbers, vai receber o valor de uma lista vazia, ok? O que é que eu vou fazer? Existe um método, pessoal. Eu só vou estar falando, como eu disse, eu vou estar falando nessa aula somente os métodos principais que a gente vai utilizar por enquanto. E esse método se chama append, ok? Append em inglês significa acréscimo, ok? Então nós iremos estar acrescentando um valor à lista. E esse append não retorna nenhum valor, ok? Ele só vai colocar o elemento para a gente dentro da lista. Então vamos lá, no append nós podemos só passar um único parâmetro, que é um único valor, ok? Então eu vou estar colocando aqui append 1, por exemplo. Se eu for ver aqui minha lista, vocês podem ver que ele tem o número 1, beleza, pessoal? Se eu colocar aqui append 2 e for checar de novo o meu número, você pode ver que tem aqui agora o número 2 na lista, ok? Então, com isso, o que é que já podemos fazer? Podemos fazer isso aqui, ó, for i in range 9, por exemplo. Opa, deixa eu já apagar aqui minha lista. For i in range, in range 9. Numbers.append i. Dessa forma, a nossa lista vai ter vai ser uma sequência com valores de 0 a 8, ok, pessoal? Então, é basicamente assim que funciona o método append, ok? O append ele vai acrescentar elementos à lista, ok? Agora, outro método importante, pessoal, é o método remove. Por enquanto, eu só vou estar falando sobre esses dois métodos, ok? O remove, ele vai, como o método já fala, ele vai remover um elemento, ok? Então, nós precisamos saber qual é o elemento que está na lista, ou senão vai ser gerado um erro, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para remover o número 9, o número 8, por exemplo. Se eu for ver aqui minha lista, o 8 não existe mais na minha lista, ok? Agora eu vou colocar para remover novamente o número 8. Vocês podem ver que vai dar um erro. Vai estar escrito aqui value error. Por quê? Porque o número 8 não existe mais na minha lista, ok? Então é basicamente assim que funciona o método remove. Agora, pessoal, que eu já falei sobre esses dois métodos que a gente vai estar utilizando inicialmente em listas, eu quero estar falando sobre algumas características, não de listas, mas sim de objetos em si, ok? Variáveis de referência. Bem, eu vou estar criando aqui duas listas, ok, pessoal? Vou estar criando aqui, vou estar criando, peraí, isso aqui tá pronto. Vou estar criando aqui uma lista, vai ser o L1. L1 vai receber o valor de 1, 2 e 3. Eu vou estar criando aqui o L2, só que o L2 eu não vou estar criando das outras formas. Eu vou estar fazendo o seguinte, L2 vai receber o valor de L1, ok? Bem, pessoal, primeiramente o que eu quero falar é o seguinte, diferentemente de tipos primitivos, listas, tuplas e qualquer outro tipo de objeto nada mais são do que variáveis de referência quando a gente coloca eles numa variável, ok? Por exemplo, eu fiz isso aqui, ó, L2 vai receber o valor de L1, ok?
Logo, vocês devem pensar que o L2 ele também vai ser uma lista contendo o valor 1, 2 e 3, correto? Então, se a gente for ver aqui o L2, sim, vai ser isso mesmo. Se eu ver aqui o L1, também vai ser a mesma coisa, ok? Então, L1 e L2 são iguais. E quando eu falo que são iguais, é porque eles são literalmente idênticos, ok? Eles não são diferentes. Tipos primitivos, pessoal, nós podemos fazer isso aqui, ó. N1 vai receber o valor de 4 e N2 vai receber o valor de N1. Nós podemos fazer isso aqui. E o N2 vai ser igual a N1, porque nós estamos passando o valor para N2, ok? Só que tem uma diferença entre nós fazemos isso com tipos primitivos e com objetos, ok? Isso aqui, pessoal, é basicamente uma variável de referência. O que é uma variável de referência? Uma variável de referência nada mais é do que uma variável que vai conter um endereço de memória, ok? Como assim? Eu vou estar utilizando aqui o Paint para estar explicando isso melhor, ok? Prontinho. Beleza. Vamos lá. Tipos primitivos, pessoal. Vocês já sabem que uma variável é basicamente uma variável, um valor que vai estar pegando um valor da memória RAM, né? Então, vou estar fazendo aqui um espaço, colocar isso aqui vai ser, vamos dizer que aqui é a minha memória RAM, ok? Na verdade, isso aqui vai ser um lote na memória RAM. E isso aqui é de um valor primitivo, ok? Por exemplo, um número inteiro. Se eu criar uma variável de tipo primitivo, o que vai estar acontecendo é que a variável vai estar pegando esse valor diretamente, ok? Logo, se a gente fizer var2 recebe o valor de var, esse var2 vai ter o mesmo valor desse tipo primitivo. Opa, deixa eu só aumentar isso aqui para vocês verem melhor, ok? Agora, endereço de memória diferente, pessoal. Assim como, por exemplo, uma forma bem simples de explicar casas, nós temos aqui um valor na memória, ok? Eu vou chamar isso aqui de objeto. Tá? Deixa eu pegar aqui meu lápis. Objeto. Vou colocar aqui objeto. Prontinho. Esse aqui vai ser o meu objeto. E vai ter um endereço, pessoal. Esse endereço, no caso, vai ser o L1. Aqui no exemplo que eu estou dando aqui no IdlePython, ok? O exemplo aqui vai ser o L1. O L1, pessoal, ele diferentemente da variável de referência, ele não vai estar pegando esse objeto diretamente, ok? O L1 ele não contém esse objeto, ok? O L1 é apenas um endereço de memória, ok? Então, o que acontece quando fazemos L2 recebe o valor de L1? Se a gente fizer var2 recebe o valor de var, o var ele vai estar passando diretamente o tipo primitivo, o valor aqui na memória, ok? Então, o var2 logo vai conter o mesmo valor, só que o valor vai ser diferente na memória, ok? Vai ser criado um novo valor na memória. Logo, se eu fizer isso aqui, ó, var2, se eu fizer var2 recebe o valor de var, o que vai acontecer é que vai ser criado um novo espaço na memória para guardar esse valor, ok? Eles são iguais, ok? Eles são iguais, porém diferentes. Esse está aqui um slot na memória, esse daqui está em outro slot na memória. Quando eu passo um endereço de memória para uma outra variável, nós fazemos basicamente isso aqui. L1 recebe o valor, L1 não, L1 é igual a L2, digamos assim, ok? Nós não criamos um novo objeto na memória. O objeto continua sendo o mesmo, ok? Apenas o valor, o endereço de memória desse objeto que vai ser passado para L2. Então, pensando nisso, pessoal, o que aconteceria se eu fizesse isso aqui? L1.remove3. Ele removeu o número 3 do L1, assim como ele removeu o número 3 do L2, ok? Por quê? Porque L1 e L2 são nada mais nada menos do que referências, ok? No caso, endereços de memória, ok? O objeto está lá guardado na nossa memória RAM e a gente pega esse objeto, a gente controla esse objeto através de uma referência. Assim como uma televisão com controle remoto. A televisão seria o objeto e o controle remoto seria
a variável de referência. A gente pode estar comprando diversos controles e esses controles irão manipular a mesma televisão, assim como as nossas variáveis de referência aqui, ok? Então, variáveis de referência e tipos primitivos possuem essa diferença. Enquanto tipos primitivos, a gente pode estar criando um novo valor na memória, um novo slot com o mesmo valor do outro tipo primitivo. Aqui em objetos, em variáveis de referência, a gente só passa o endereço de memória, ok? Que foi o que aconteceu aqui. Então isso aqui é muito importante, pessoal. Nunca façam esse tipo de coisa. L2 recebe o valor de L1, porque, no caso, se vocês não quiserem, é claro, pegar a mesma referência, se vocês estiverem com o intuito de apenas pegar a lista em si, ok? Que seja diferente da minha primeira lista, da minha lista original, então vocês não devem fazer dessa forma, porque dessa forma aqui vocês só estarão passando o endereço de memória, ok? Mas o objeto será o mesmo, ok? Então, agora que eu já falei sobre o que são listas, sobre o método remove, o método append, e também falei sobre as características de um objeto, características de um objeto não, eu só falei mesmo sobre isso que é muito importante, sobre a variável de referência, né? O que eu vou falar agora vai ser de slice, pessoal. Vamos lá. Primeiramente, a gente já tem uma lista, a gente sabe como adicionar elementos na lista e como removê-los. Agora, como nós podemos estar utilizando esses valores da lista? É bem simples, pessoal. Vou pegar aqui a lista numbers, ok? Tá aqui minha lista numbers. E eu vou utilizar agora ela para fazer exemplos agora para vocês, ok? Vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Numbers, eu vou abrir colchete, ok? Sem ponto, sem nada. Só abrir aqui o colchete. E vou estar colocando uma posição, ok? E que posição seria essa? Todos os elementos aqui, pessoal, na lista, elas possuem uma posição que vai de 0 até infinito, ok? Então, por exemplo, a posição do número 0 é 0, a posição do número 1 é 1, a posição do número 2 é 2, ok? Para fazer de uma forma mais simples, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui números aleatórios. Numbers recebe o valor de 5, 19, 2, 6, 102, 67, ok? Só para vocês conseguirem entender isso de uma forma melhor, ok? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o colchete. E aqui dentro desse colchete, vou abrir e fechar colchete. Dentro desses colchetes, eu tenho que passar aqui uma posição, ok? Essa posição, ela é referente a posição do meu elemento, ok? No caso, nessa lista aqui que eu criei, a posição do número 5 é 0, a posição do número 19 é 1, a posição do número 2 é 2, a posição do número 6 é 3 e por aí se vai, ok? Então, se eu colocar aqui numbers, abre e fecha colchete, colocar entre esses colchetes o número 0, o que vai ser retornado para mim vai ser o valor 5, ok? Se eu fizer isso aqui agora, numbers e o número 1, o que vai ser retornado para mim é o 19, beleza? Então, é assim que a gente pode estar pegando os valores de uma lista, ok? E não só isso, pessoal, nós também podemos pegar mais de um valor. Como nós podemos fazer isso? Nós colocamos aqui um valor inicial, uma posição inicial, e depois passamos uma posição final. Da mesma forma que a gente faz na função range. Se lembra da função range que eu falei na aula de for loop? Então, naquela aula eu falei que a posição final, o valor final, seria o valor de parada total. Aquele valor ali não seria retornado para a gente de forma nenhuma, ok? De hipótese nenhuma. Então, é a mesma coisa aqui em listas, pessoal. Se eu colocar aqui 0, quer dizer, e colocar 2 pontos, ok? A gente tem que colocar esses 2 pontos aqui. Se eu colocar 0, 2 pontos, e colocar, por exemplo, que eu quero até a posição 3, ele só vai me dar o número até a posição 2, ok? Então aqui a posição 0, 1, 2, parou aqui, porque coloquei aqui o 3 como ponto de parada, ele para na posição 3, ele não vai retornar aqui esse valor.
e ele retorna esses 3 valores aqui dentro de uma lista, ok? Então é assim que a gente pode estar obtendo mais de um item, mais de um elemento. E também, pessoal, nós podemos estar obtendo mais de um elemento utilizando um passo, assim como no range. Como nós fazemos isso? Essa lista aqui ele vai até a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, meu ponto de parada vai ser o 6. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 pontos novamente e vou estar colocando aqui 2. O que vai acontecer é que ele vai pular de 2 em 2. Ou seja, ele começou aqui do 0, ok? Aí ele vai pular ele vai pular duas posições. Ou seja, pulou aqui, 1, 2, vem para cá, depois 1, 2, vem para cá. Como não tem mais nenhum valor aqui, ele para aqui mesmo, ok? Então, por isso que ele retornou o número 5, o número 2 e o número 102, ok? E também nós podemos fazer da mesma forma, invertido. Como nós podemos fazer, receber os valores invertidos? Podemos fazer o seguinte, vocês devem saber pelo menos que existe uma coisa mais ou menos chamada de reta aritmética. Eu não faço ideia do que seja isso, ok? Como é chamado isso. Mas vocês certamente aprenderam que existe uma reta que é mais ou menos assim: menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então existe uma reta, digamos assim, que é nessa ordem. Depois eu vou estar pesquisando aí um nome certinho e colocando aí na tela para vocês verem, ok? Mas existe uma reta que é dessa forma aqui, que começa dos números negativos, do infinito negativo e vai até o infinito positivo, ok? Então, sabendo disso, pessoal, o que nós podemos fazer? Nós podemos, já que o número, a posição inicial aqui, no caso, seria 0, a posição inicial para fazer invertido seria menos 1, ok? Então, já que a gente agora está indo para o lado negativo, digamos assim, para os números negativos, a posição negativa, nós iniciamos da posição menos 1 e ímos até a posição, deixa eu ver aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, ok? Menos 7. Eu vou fazer o seguinte, colocar aqui um passo menos 1. O que vai acontecer é o seguinte, como eu coloquei aqui menos 1, ele vai começar aqui do número 67, ok? Como eu coloquei aqui o passo como sendo menos 1, ele por padrão ele é 1, por isso que ele retorna esses números aqui certinho. Eu coloquei aqui menos 1, dessa forma, ao invés de ele ir uma posição para frente, ele vai em uma posição para trás, ok? Ele vai fazer isso até o valor, a posição menos 7. Como aqui ele vai até a posição menos 6, ele vai parar aqui, ele só vai retornar até o número 5, ok? Então, vou estar executando isso para vocês verem. E agora vocês podem ver aqui, eu recebi o valor, a lista, de uma forma invertida, ok? Existe também uma outra forma de estar fazendo isso, mas isso aí já precisaria de utilizar método, ok? Como eu falei, métodos a gente vai utilizar nas próximas aulas, beleza? E agora, só para finalizar, pessoal, isso aqui é um assunto de slice, ok? Para quem quiser saber, o nome desse assunto aqui é slice, beleza? Então o slice ele recebe um valor inicial, uma posição final e também ele pode receber um passo, ok? Uma soma, no caso. E a última coisa agora, pessoal, que eu quero falar para vocês é referente a for loop, ok? No for loop, pessoal, eu falei que ele recebia uma sequência. Eu dei um exemplo lá do range, mas porque o range ele é uma forma de for loop que a galera mais utiliza, é a forma inicial para estar se entendendo for loop, ok? Mas o for loop, pessoal, ele recebe basicamente uma lista, ok? Uma sequência, ok? Ele não recebe uma lista, ele recebe uma sequência. Então, pensando nisso, o que nós podemos fazer? Podemos fazer o seguinte, for i in, e eu vou criar aqui uma lista. Essa lista vai ter o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? E eu vou estar imprimindo i. Prontinho, e vocês podem ver que ele imprimiu aqui tudo certinho, ok? Então, for, ele basicamente vai fazer, pegar um elemento de uma lista e colocar aqui nessa variável e executar o código abaixo, ok?
Então é isso que o for loop vai fazer exatamente, ok? Por isso que o range funcionou, porque o range, pessoal, ele basicamente é uma função geradora, ok? O range ele vai retornar uma espécie de sequência para nós, ok? Por isso que ele funciona dentro do for loop, ok? E assim como listas, assim como tuplas, strings também são sequências. Logo, eu posso estar fazendo o seguinte: for letra in, eu vou estar passando aqui uma string que vai ser bicicleta, e eu vou imprimir a letra. Vocês podem ver que vai imprimir tudo certinho, ok? Porque strings também funcionam como sequências, ok? Então, acho que já expliquei tudo aqui para vocês, né? Já expliquei aqui sobre os dois métodos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí abaixo que eu vou estar respondendo vocês. Na próxima aula eu vou estar falando sobre a função len, a função count, e também vou estar falando sobre métodos de listas, ok? Então aguardem, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.